Esquenta da análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Sempre a produção, ela dá uns errinhos, né? No esquenta. Sempre. Ó, aqui, ó. Olha onde eu tô. Ah, você tá... Tô um pouquinho de lado. Mas você tem que agradecer, Henrique, que você tá ao vivo. Tô ao vivo? Sim. É, porque pode acontecer, várias vezes acontece. A gente fala, olá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você descobre que você nem ao vivo você tá. É. Né? Mas então, pessoal, se você quer resolver esse e outros problemas da Causa Operária TV, seja membro assinante do nosso canal. A partir de R$ 14,99 por mês, você contribui conosco e nos ajuda, né? Nos ajude aí a melhorar a nossa produção, né? Melhorar a nossa estrutura, né? Alimentar a nossa produção também. Isso a gente não pode fazer porque a produção ela já está tão pesada que nem sobe direito o programa no YouTube, de tão pesado que tá. É meio complicado, né? É complicado. A gente vai ter que melhorar a internet aqui para subir o programa, porque a produção tá muito pesada. Exato, tem que aumentar o número de megabytes aqui. Mas, companheiros, é isso. Estamos começando o esquenta, de fato, é verdade, não é mentira. Para desespero das pessoas que estão aqui. Exatamente. E continuam aqui, apesar das ameaças. A gente avisou todo mundo que a gente ia fazer um programa horripilante hoje aqui, e nós estamos cumprindo, né, Henrique? É, exatamente. Tão ruim que você estava falando e nem estava aparecendo. Exatamente. Mas aí, o que acontece, João? Nós temos hoje, apesar de o esquenta, boas notícias. Temos? Temos. Né? O esquenta não é tudo nesse mundo de sábado aqui. Hoje nós tivemos a segunda edição do programa Brasil, História e Atualidade, com o companheiro Rui, que é transmitido no canal do companheiro Rui. Hoje a gente falou sobre a proclamação da República e nós mostramos em primeira mão. Eu descobri até que tem um nomezinho em inglês quando você faz isso. Eu abri o pacote da revista, ou melhor, do jornal, ou melhor, do dossiê Causa Operária, nova publicação do PCO, que é um complemento do jornal Causa Operária. Aqui você vai encontrar matérias analíticas, né, de grande profundidade, né, e essa é a nova publicação. O lançamento é hoje, após a análise política da semana, às 19 horas. Né? A análise acontece às 16, logo depois a gente tem o lançamento oficial do dossiê Causa Operária, publicação quinzenal, para você que gosta de se aprofundar aí nos assuntos atuais. E o nosso lançamento, além de ser um evento social aqui hoje no Centro Cultural Benjamin Perret, vai também ser transmitido ao vivo pela Causa Operária TV. Então, se você é aquele cara que está em outro estado, está no Acre, está no Maranhão, está na Europa, está em qualquer outro país da América Latina, na Ásia, no Japão, no Catar, você pode assistir pela Causa Operária TV. Se você está em São Paulo, venha para cá, larga a mão de ser vagabundo. Né? E se você quer saber mais sobre o nosso... esse programa aqui que a gente vai que vai ter hoje o lançamento, e você está, como o Henrique, careca de ver ele aparecendo na COTV, você terá mais uma oportunidade de ver o Henrique careca de aparecer na COTV, que vai ser ele um dos membros do nosso programa de lançamento do dossiê Causa Operária. É verdade ou não, Henrique? É verdade, essa daí é uma verdade. Você vai falar muitas mentiras sobre mim hoje, mas essa é uma verdade. Então, lançamento, depois da análise, por volta das 19 horas, fiquem ligados. É isso, João. Agora a gente vai começar o nosso programa de verdade. Nós vamos. O programa véspera de estreia da Copa, amanhã a Copa começa, Copa do Mundo no Catar, dia 20 de novembro, e o Brasil amanhã, e você, oficialmente... Essa é a primeira revelação que eu vou fazer. O Henrique, ele não vai assistir os jogos da Copa do Mundo, porque ele decidiu que durante a Copa, para questionar as emissões de carbono que estão sendo geradas por esse mega evento esportivo, ele irá, em protesto, no horário dos jogos, assistir, isso mesmo, você adivinhou, o Mundial de Tênis, o Wimbledon, de 1983, que foi um Mundial verde, sem gerar emissões de carbono. Muito bem, Henrique vai assistir o Wimbledon de 83 no horário dos jogos em protesto. Teve assinatura naquele Wimbledon, entre os tenistas, de não peidar durante os jogos para evitar a emissão de gases. Né? Não pode falar peidar ao vivo, Henrique. É sério? Emissões de carbono biológico. Eu não sabia que não podia nem essa palavra. Desculpa. É por essas e outras, né, que tá dando rolo aí nas redes sociais,
com Elon Musk, né? E o pessoal tá, por essas e outras, engraçado falar de emissões, né? Já não posso falar essa palavra, mas emissões traseiras dos seres humanos. E isso nos remete a esse problema que tá dando no YouTube e nos remete a essa nova rede social aí, o Ku. Né? KOO, para você que... Aí, ó. Agora, João, você que é o nosso cara da tecnologia, que raios é esse pinto aí que chama Ku? Você ganhou a internet agora, Henrique. Parabéns. Foi muito boa, foi muito boa. Essa rede social é uma rede social indiana, uma espécie de Twitter indiano. Tipo e esse... Bollywood da internet. Isso, exatamente. É uma Bollywood da internet. Você tá entendendo, você tá captando bem. Entendi. E ele tem esse nome, né? Porque justamente é o som que esse passarinho amarelo indiano faz. Entendi. E aí, né, umas horda de brasileiros que não podem ver o negócio pra zoar, que já vão... Afinal, são brasileiros. São brasileiros, né? Nossa pátria aqui, zoeira. A pátria zoeira foi lá e começou uma invasão dessa rede social. E várias pessoas perguntando se você já tinha aberto, né, a sua conta na rede social com esse nome aí. Então, assim, é uma coisa que eu vou deixar por isso mesmo, né? Os criadores da empresa também receberam um abaixo-assinado com trilhões de assinaturas, exigindo que a Márcia Tiburi seja a presidenta dessa empresa, porque afinal ninguém entende melhor desse tema do que ela. Mas é isso, Henrique, é o nosso... Essa é a notícia. Essa é a notícia. E tudo isso por causa do Elon Musk, é isso? Tudo isso por causa do Elon Musk. Entendi. O pessoal acha mesmo que essa rede social vai substituir o Twitter? Não. Não acha? Ninguém acha. É só de zoeira mesmo. Tá todo mundo só de sacanagem. Nossa, genial. Por isso que eu gosto do Brasil, por isso que o Brasil vai ser hexacampeão. Porque o povo brasileiro merece. E porque não leva nada a sério. Exatamente. Bom, e aí, já falando sobre o Ku, nós temos aqui uma retratação. Meu Deus. Ó, tem uma retratação, né? O Franklin Limeira mandou um superchat. Vou ler com bastante seriedade, porque é uma retratação importante com você, João. Mandou um superchat dizendo: João, provavelmente você não se lembra. Eu acho que você se lembra, porque realmente foi uma ofensa muito grave. Mas eu queria pedir 1000 perdões por ter dito que você falava igual ao Gregório Duvier no esquenta passado. Desculpe por fazer um insulto tão medonho. Obrigado, Franklin. Eu chorei por dias ao ouvir isso daí, porque é muito ofensivo. Principalmente que eu sou um patriota paulista, né? Eu tenho um gosto muito grande pelo meu estado e pela minha cidade. E me acusar de ser, primeiro de tudo, carioca e segundo de tudo, parecido com o Gregório Duvivier, foi uma ofensa muito grave. E antes do primeiro de tudo, um pissolista. Não, isso é foda. Isso é foda. Complicado. É foda. Bom, a Angelina Dias mandou um super sticker, muito obrigado. Um dos crimes maiores que o Gregório Duvivier fez, isso daí mostra que ele é um cara assim, super mega ultra mala, é que ele namorou a Patrícia Falcão, né? É Patrícia Falcão, não? Não, Clarice Falcão é a nossa companheira aqui Pode chat, crer. cara. Trabalhadora do Correio. Foi mal. Clarice Falcão, que saiu do Porta dos Fundos, onde ela fazia alguma coisa minimamente ok, para fazer a carreira solo na música, que é... Meu, desesperador. Na verdade, desculpa, Clarice Falcão. Desculpa, é programa de humor, tá? Nada contra você. Mas ela ela faz música para o Pão de Açúcar. Você já viu falar? Você já entrou no Pão de Açúcar? Já, algumas vezes. Fica tocando. Não gosto. É como se tivesse 1 milhão de Patrícias Falcão tocando uma nessa. Clarice Falcão, sei lá, tocando uma atrás da outra, entendeu? Eu não entendo quem ouve essas coisas. Tem uma outra artista. Oi? Putz, é verdade. O que tem outro? A gente tem 2 superchats, lembrando que a cada 3 superchats eu conto uma revelação do Henrique. Eu tenho uma muito boa para contar daqui a pouco, gente, para vocês ficarem muito felizes. Olha, é o seguinte, pessoal. João, vamos falar de coisa séria agora. Lula decepcionou a Folha na COP. A Folha, o Estadão, o Globo, provavelmente mais vários caras por aí, né, que acreditaram. E decepcionou também, sabe quem decepcionou? Quem? A esquerda pequeno-burguesa ficava falando que o Lula era agente do imperialismo. Não tá parecendo muito bem isso daí, né? Tá um pouco estranho. Você não quer falar um pouco disso?
Eu Que quero, decepção é cara. essa? Eu vou falar que eu tava me preparando para uma decepção quando eu vi esse negócio da COP, né? Eu olhei e falei, o Lula vai lá e vai fazer muita demagogia ambiental e vai prometer transformar o Brasil no Burundi, para reduzir as emissões de carbono. E aí, quando eu chego para ver o discurso do Lula, eis que o velhinho é picareta, safado, bandido, lazarento e deu um jeito de transformar aquilo lá num negócio bom. Sou obrigado a reconhecer isso daí. O Lula, ele transformou o negócio das emissões da COP e tal, do meio ambiente, num esquema é um esquema de chantagem contra os países pobres. Aí ele faz um discurso em que ele basicamente começa uma extorsão financeira dos países imperialistas. O bicho é muito picareta. E palmas para ele. Hã? Nesse caso, no bom sentido. Não, mas malandro nesse caso aqui pro bem. Uma boa malandragem. Ele começou assim, deu aquela enrolada, quando você menos vê, ele chega lá e fala que o pessoal tem que pagar para sustentar, para garantir a sustentabilidade da Amazônia. Então, Henrique, eu achei que o Lula surpreendeu, assim, eu estava esperando o Lula chegar e meter uma de Marina Silva, nós não podemos continuar o desenvolvimento linear da economia, nós temos que encontrar uma forma de desenvolvimento sustentável, que não tenha desenvolvimento que o planeta não aguenta, não sei o quê, ia começar uma marofa dessas, e quando a gente viu, o Lula foi lá e passou por cima disso daí. Deu nó em pingo d'água. Eu também achei interessante mesmo. Aquela parte que ele fala, os ricos devastam, não sei o quê, e aí quem paga são os pobres. Né? Você vê que o negócio do Lula não tá muito para... Lógico, é o Lula, né? Ele dá aquela... Ele procura conciliar, né? Aparecer como um cara que quer, né? Quer unir todo mundo e tal. Uhum. Mas no fundo, não é que o imperialismo gostaria. O imperialismo queria o Petro, que é assim, venham aqui ajudar a gente, vem aqui OTAN ajudar a gente a administrar a Amazônia. O imperialismo queria esse tipo de declaração. Exatamente. Né? E não veio. Infelizmente, não... E aquela outra que foi também na COP, mas foi em outro ambiente, que ele fala assim, isso daí eu vi o antagonista cuspindo fogo. Que era assim, o dólar vai cair, a bolsa vai subir, paciência. Essa foi muito boa. Eu olhei o Lula assim e falei, muito bem, Lula. Aí o mercado disparou, o dólar foi para 5,60. Achei isso também outro dos melhores momentos da semana, o dólar a 5,60, porque o Lula meteu essa. E aí o Armínio Fraga e uns outros economistas publicaram a carta aberta ao Lula, né, para falar, Lula, tem que respeitar o dinheiro dos ricos. Basicamente, eu estou resumindo para vocês ficar fácil. Porque se for dar toda a notícia com as palavras que eles escolheram, não é assim. Eles falaram o seguinte, basicamente, tem que respeitar o dinheiro dos ricos, senão a gente vai emporcalhar a vida de todo mundo aqui e os pobres vão sofrer. Uma forma delicada de falar isso daí. Aí o Lula foi lá e respondeu, eu olhei e falei, nossa, o velho é picareta mesmo, velho. Como ele é malandro. Ele chegou lá e falou assim, olha, eu adoro quando me dão conselhos. Eu sou uma pessoa muito humilde, eu ouço todos. E se for bom, eu sigo. Ponto. Eu olhei e falei, nossa, Lula, você não briga com ninguém, né, cara? Você não briga, é incapaz de brigar. Eu olhei assim e falei... A gente não sabe se é bom, né, esse conselho pra ele. Eu tenho a impressão que ele olhou assim e falou, como é que eu vou responder isso aqui Depois sem ele chamar o cara de filha da... Meter o pau no teto de gastos, falar que não tem que ter teto de gastos, coisa nenhuma, e falar que tem que ter paciência, porque os especuladores têm que mais é que se danar, porque a culpa... Tem mais isso, né? Não é só que ele falou isso, ele falou, a culpa não é que você tá fazendo uma política para ajudar a população, o problema são os especuladores, eles que fazem a bolsa cair, o dólar subir, etc. Não, e queria falar um negócio. Eu acho que o Lula ele parou um minuto e falou, como é que eu faço para responder ao Armínio Fraga sem mandar ele abrir uma conta nessa rede social indiana? É verdade. Eu acho como que ele pensou isso mesmo. Aí ele parou um minuto e falou, vou falar isso daí. Eu vou falar, nesse momento aqui, estou bastante feliz com a performance do Lula até agora. Minha dúvida é se ele vai bancar isso daí. Porque se ele bancar, vai ser bom. Agora, se ele recuar e capitular, vai ser ruim. Vamos ver o que o Lula tem planejado. Aí você vai querer ir para as cabeças, arrancar parede, dar murro e começar aquela brigaiada toda, ou se ele vai dar uma aliviada. Mas até agora, pelo menos nas declarações, ele está correspondendo. Vamos ver se ele continua assim. É uma questão. Exatamente.
Temos 3 superchats, gente. E temos mais gente entrando na sala. Tem né? mais Infelizes. gente obrigada aqui a assistir o Esquenta. A gente pede desculpas para vocês e não pode processar a gente por danos morais por estar assistindo o Esquenta. É a responsabilidade de psicológicos? vocês, Pode? também não. Não. Se você tá incomodado, você saia da sala. E começou um êxodo aqui no auditório. Na verdade, não começou, sabe porque o pessoal nem liga. Exatamente, ninguém tá nem ouvindo. Exatamente. Mas deixa eu falar aqui a revelação sobre o Henrique Arias, né? Depois da revelação de que ele vai assistir o Wimbledon durante os Jogos da Copa em protesto contra as emissões de carbono, nós temos... Sem que tivesse os 3 superchats. Né? Mas é que eu tava devendo do programa passado. Tá, não sei. Aqui, né, eu vou falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Eu queria falar que o Henrique organizou um protesto quando do lançamento do filme As Branquelas, na porta dos estúdios, porque eles cometeram o crime de whitewashing, que eles pegaram atores negros, homens, e primeiro esbranquiçaram os atores negros nos personagens, né? Eles viram mulheres brancas. Segundo, eles pegaram negros cis e fizeram eles se disfarçar de mulher numa tentativa de apropriação cultural das mulheres. Eu não sei se está certo isso daí do ponto de vista dos identitários, mas eu achei... Eu achei genial essa explicação. Gostou? Assim, é uma calúnia, como outra qualquer, mas eu achei muito boa. Você andou estudando essas questões de gênero e tal? De transexualidade, intersexualidade, intergêneros? Intergaláctico? Ah, não, pera. Isso não é do... Não sei, pode ser. Pode ser. Bom, dito mais essa calúnia contra mim... E lembrando, né, que um membro ou 3 superchats tem revelação do Henrique. Já mudou. Antes era 3 qualquer coisa. Aí agora é 1 membro já basta. Não, 1 membro ou 3 superchats. E a gente revela coisas sobre Se você mandar um superchat de 400 mil reais aí... Aí eu também vou ter que dar revelação para superchat alto. Sou obrigado a reconhecer isso daí. Ó, João, qual que é o nosso próximo tema? Nós já mostramos a revista, nós já falamos do cu, nós já falamos da COP, do Lula, e agora a gente precisa falar do quê? Eu não sei, você não fez pauta? Você fez, você jurou pra mim que tinha feito, cara. Não falei nada disso, Então a gente vai falar da Copa do Mundo, eu que vou decidir aqui. Monocraticamente. Esse torneio que você não vai assistir, porque você vai estar assistindo o Wimbledon. Exatamente. Olha, o negócio é o seguinte, a Copa começa amanhã, e o PCO vai transmitir os jogos da seleção, né? Já a partir de quinta-feira, dia 24, a seleção estreia contra a Sérvia. Nós estaremos lá torcendo e muito. Vai ter a bateria Zumbi dos Palmares antes e depois do jogo. E para aqueles que aguentarem a tensão e tocar ao mesmo tempo também durante o jogo. No novo CCBP. Novo CCBP lá no centro de São Paulo, que fica quase do lado do Teatro Municipal, né? E fica a 2 quarteirões, mais ou menos, do metrô Anhangabaú. Muito pertinho. Né? Nós vamos assistir o jogo tudo lá. Vamos torcer para a seleção. Você que está em São Paulo, venha. Você que não está em São Paulo, venha também. Nos outros estados, a gente vai organizar também o pessoal para assistir o jogo junto. Bom, dito isso, essa semana apareceram mais absurdos sobre a seleção. Eu vi o Milton Neves falando 6 motivos para que a seleção não vai ganhar a Copa. Aí ele tenta provar para você, com coisas muito absurdas, que o Brasil não é o favorito para a Copa. Aí eu vi um cara chamado Moisés Mendes. Não, mas esse cara aí, deixa eu fazer uma pergunta. Esse cara, eu tenho a impressão que ele faz isso aí só de sacanagem, que ele não é... Ele é assim, eu até relevo. Que ele é avacalhadão e que ele não liga. Eu até relevo um pouco, porque eu acho que, de fato, o negócio dele é a avacalhação total e completa. Então, eu tive essa impressão também, que ele tá aloprando, assim, que ele não é pra valer. Ele é desse tipo. Mas, de qualquer maneira, entra naquela cláusula da vamos acabar com o clima do brasileiro, né? Vamos jogar para baixo o clima de Copa, etc e tal. Aí nós temos outro, tinha um esquerdista chamado Moisés Mendes. Ele fala que a seleção brasileira é a mais... Não, é pior. Ele fala que o futebol brasileiro é o mais alienado do mundo. E ele termina a coluna de um jeito tão ofensivo que eu pensei algumas vezes se eu não deveria arranjar o endereço dele para ir lá estapear ele. Mas
Ele termina assim: espero que essa Copa termine com um novo 7-1. Essa coluna está no DCM, para variar, né? E no blog dele também. E coisas desse tipo. Eu vi o... DCM. É. É por isso que esses nerds de videogame não podem falar de esportes, velho. Como é que é o nome do... Esse cara é Moisés Meia, é um velho, é um jornalista. Não é o... 247 não é o Joyce Hasselman? Não é o Joyce escreveu? Hasselman. Joyce Hasselman, nem sei se ele sabe o que é futebol, sei lá, teria que ver, né? Ele tá mais preocupado com o Joyce racismo dele. Uhum. Mas assim, mas sabe por que eu tô falando isso, cara? Porque chegou a Copa e a imprensa nacional faz o que ela faz sempre, que é avacalhar com aquilo que a gente tem de melhor, que é o futebol. É impressionante como isso daí é... Não, tá uma campanha de avacalhação total. Mas você sabe, posso falar um negócio sobre DCM antes de a gente ir pra avacalhação dos grandes? Deixa eu desopilar um pouco o fígado. O DCM, cara, outro dia eu peguei eles publicando um artigo assim: Lula deveria usar camisa verde e amarela, diz o Globo. Esse era o artigo. Mas tudo bem. Aí eu olhei assim... Falou, tá falado. Eu olhei assim e falei, essas imprensas independentes, isso aí não foi criado pra ser uma espécie de contraponto à Globo? Se o cara vai republicar a opinião do Globo, pô, fecha, né? Aí você tem que parar um minuto. Aí eu pus a mão na consciência e falei, bem, isso aí é uma merda, né? Aí eu fiquei triste. Aí eu lembrei que eu não ligo e fiquei bem. Tá, mas aí agora você trouxe de novo esse cara aí, eu acho que também vamos ter que fazer uma petição para tirar o DCM das redes sociais, para eles saírem e abrirem uma conta na rede social chinesa. Quando abrir um... Chinesa não, é indiana. Foi mal. Aí, bom, racismo. Mas é aí que tá, né? O que eu gosto, na verdade, também é o seguinte, que eu vejo os esquerdistas, tipo esse cara, e aí eles se acham, assim, o suprassumo da crítica nacional, quando eles vão falar mal da seleção, né? Só que assim, tudo bem. Aí a gente pode argumentar o que for para mostrar que, na verdade, eles são uns idiotas, uns reacionários, por falar mal do futebol brasileiro. Reacionário mesmo. É como você chegar e falar assim, o samba é uma coisa de gente inferior, o samba é uma porcaria e tal. Uma coisa reacionária, uma coisa que diz contra o povo e tal. A gente poderia argumentar, mas a gente também pode simplesmente falar o seguinte, que a opinião deles é igualzinha à opinião da imprensa capitalista, né? Não precisa nem argumentar, você fala assim, olha, a sua opinião é a mesma da Globo, da Folha, do Estadão, do Milton Neves, dessa corja toda, essa corja golpista, né? Que vive atacando a seleção brasileira. Só que eles se acham o suprassumo da crítica, cara. Eles se acham, assim, os maiores críticos do mundo, que por falarem que a seleção brasileira é uma merda, que a seleção brasileira deveria perder, que os jogadores são alienados, que os jogadores são milionários, etc. Eles se acham assim, muito inteligentes, muito críticos. Eu fico até olhando assim e falo, nossa, que ser humano desprezível são essas pessoas. Sabe? Eu sei. E eu tenho uma coisa pra te falar. Mas o Lula pensa diferente. Ele pensa? Pensa. Por quê? Olha o que o Lula falou. Mas só pra te avisar, Henrique, quando você dá essa notícia, pra você ficar um pouco nervoso, já tem 3 superchats, tá? Nossa senhora, hein, mano. Mas pode falar a notícia. O Lula disse, 2 pontos. Esse é meu computador ajudar, né? Meio lento aqui. Então, o Lula disse, mas tá lento o computador. Mas eu vou resumir. Vou usar verde e amarelo. Tudo bem, né? Alguém poderia se apegar ao verde e amarelo propriamente, mas essa é a eleição, ele vai torcer aqui também. Você quer o quê? O Lula, como o presidente eleito do Brasil, também não vai usar a camisa vermelha do PCO, né? Não, estranho. Ainda não. Mas você que quer a camisa vermelha da seleção, você pode comprar ela. Nós estamos fazendo uma versão novinha, vou pedir pro pessoal da loja do PCO já preparar pra gente falar na análise dessa camiseta maravilhosa para você começar a Copa do Mundo de vermelho. Bom, ele falou isso e ele falou também, ele falou o seguinte, a Copa do Mundo começa daqui a pouco e a gente não tem que ter vergonha de vestir a camiseta verde e amarela. A camiseta não é de partido político, é do povo brasileiro. Vocês vão me ver usando a camiseta amarela, só que a minha terá o número 13. Porque é isso, ele tá certo. Ele tá certo.
Não tem. A gente sempre falou aqui que esse negócio do bolsonarismo usar o verde e amarelo é um estelionato, né? Porque o verde e amarelo representa o Brasil. É um estelionato político deles, né? Uhum. E o Lula teria falado também, isso aqui, a informação que eu tenho é de segunda mão, do Juca. O Lula teria falado também o seguinte, que, bom, alguém falou para ele, mas e as coisas muito ruins que acontecem no Catar, violações de direitos humanos, etc. Ele falou, bom, já escolheram a Copa lá, agora a gente só tem que torcer, tem que ficar. Porque também tem os esquerdistas muito críticos que estão falando que, como o Catar viola os direitos humanos, você também tem que boicotar a Copa e, portanto, boicotar a seleção, né? Agora, essa violação dos direitos humanos também, eu pus entre aspas, porque é o seguinte, né? É a campanha do imperialismo contra um país, inclusive, que é mais alinhado aí à Rússia, etc. E tal. É lá a sede da Al Jazeera, que é uma empresa jornalística que vai contra os monopólios imperialistas da comunicação. Então, é nitidamente uma campanha imperialista. Se eles violam os direitos humanos ou não, eu não sei. Mas até onde eu sei, lá é um país capitalista. Então, provavelmente, eles violam mesmo, né? Mas a gente descobre com essas campanhas que parece que só na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França não tem violação de direitos humanos. Uhum. Né? Só nesses países. Mas no Brasil, no Irã, no Catar, etc. e tal. Eu gostei também, João, da entrevista que o capitão da seleção francesa deu. Ele falou, olha, eu, a princípio, não vou usar a abraçadeira de arco-íris, porque se vier um estrangeiro aqui no meu país, eu não gosto que ele desrespeite as minhas tradições. Por que eu vou lá no país do outro usar uma abraçadeira de arco-íris só para encher o saco dos caras? Né? E o técnico da seleção E o técnico da seleção do Irã, que é um português, algum jornalista engraçadinho, né, da imprensa imperialista, falou: e as violações aos direitos humanos lá no Irã? Ele falou assim, primeiro você tem que falar das violações de direitos humanos contra os imigrantes lá no seu país, lá na Inglaterra. Eu só tô aqui para ser técnico de futebol, e saiu fora e abandonou a entrevista. Eu também gostei desses episódios pessoal, aí. Tá bom. Inclusive, esse é um jogo que eu vou querer acompanhar, que vai ter Irã e Estados Unidos, hein, nessa Copa aqui. Irã e Inglaterra também, tá tudo no mesmo grupo. Nossa, o Irã vai jogar contra os O Irã caiu num grupo complicado, hein? Anglo-saxões. Vou aproveitar essa pausa orgânica aqui na nossa fluxo de notícias para contar mais uma revelação do Henrique. Gente, a revelação... Não é essa a revelação. Isso é. Não, eu não vou falar dessa daí. Volta aqui, produção. O que é isso, cara? A questão aqui é a seguinte, gente... Isso aí foi coisa do Felipe Gonçalves. O Henrique, quando ele estava... Eu sei que foi o Felipe Gonçalves que fez isso. Deixa eu passar minha revelação, por favor. O Henrique, quando ele estava na faculdade, ele se converteu e foi morar numa aldeia de povos originários, num condomínio de luxo em Pinheiros, e adotou o nome de povo originário dele, que era Sônia Guajajara. Nesse final não foi bom. Não ficou bom. Por quê? Esse jeito tinha inventado outro nome, né? Não, ele virou Sônia Guajajara, gente. Esse era o nome dele. Além de povo indígena, originário. trans. Hã? Além de indígena, eu era trans. Não, povo originário. Pova originária. Pova originária, exatamente. Pova originária. Depois de mais essa mentira, agora a pauta tá com você, porque eu já falei da Copa. Já falou da Copa? É. Tá. Então vamos falar do governo, Henrique? Do qual? Do Bolsonaro, do Lula ou da transição? Não. Produção, segura aí que tem que entrar mais 3 superchats para ter revelação. Senão, a produção ela fica querendo instigar a gente aqui a falar a verdade sobre o Henrique, gente. Poxa, ele ainda vai sair candidato, nós vamos eleger esse homem governador do estado de São Paulo. Tem que preservar um pouco a imagem do companheiro. Mas a aldeia de povo originária foi... Bem, vamos lá. Pataxó Futebol Clube, time do Henrique. Pode ser. Mas vamos voltar aqui, Henrique. Eu queria que você comentasse o seguinte, né?
Lula, ele falou que respeitosamente vai seguir o conselho que ele achar melhor, né? E o Pércio Arida e outros economistas, eles se sentiram melindrados porque a única medida que o Lula tomou até agora no governo foi a tal PEC da transição, e eles foram olimpicamente ignorados, na opinião deles, sobre a PEC da transição. O que você acha do lulismo político, em que ele convida o cara para participar do comitê da transição, aí o cara não apita nada, fica lá como vaca sagrada, enquanto o Lula faz o que ele quer? Acho interessante, né, cara? Inclusive, eu acho que o Lula tá, assim, mais do que nunca dando seta para um lado, virando pro outro, né? Ele colocou esses caras todos na transição, mas ele, até agora, assim, não deu para, sabe, falar assim, nossa, o Lula vai levar adiante uma política neoliberal. Eu li esses dias um editorial do jornal A Verdade, não, perdão, do jornal Nova Democracia, em que eles já davam de barato que o Lula ia atacar os direitos do povo, porque o Lula é o homem do Biden e tal, né? E ele está sinalizando aí que vai furar o teto de gastos com a conivência da burguesia, entendeu? Essa é a segunda tese da Nova Democracia. Por quê? Porque não precisa fazer isso para segurar a situação, mas que, na verdade, o Lula é quase um homem do imperialismo mesmo e vai atacar os direitos do povo. Tem 4 anos para fazer isso. Tese da Nova Democracia? É. Eu falei, não é possível, né, que eu tô lendo isso daqui, porque a realidade, né, os fatos estão indo contra essa ideia. Eu vou falar o seguinte, eu vou me abster de criticar a Nova Democracia. Tava confundindo com Nova Resistência. Inclusive dos companheiros da Liga Operária. Ah, não. Da Liga Operária. Não. Tá. Eu tô pensando, eu ouvi Nova Resistência. Mas não, se é a Nova Democracia, é pura loucura isso daí. É chato falar, eu gosto muito deles, mas é pura loucura. Mas a Nova Resistência também tem uma posição mais ou menos parecida. Eles acham que o Lula realmente é o homem do imperialismo, né? Eles não defendem o Bolsonaro, mas eles acham que o Lula foi eleito. A coisa agora... O Lula foi eleito, inclusive, com a infiltração aí da esquerda identitária e tal, que o governo dele vai ser um governo dessa ala, né? Imperialismo, que eles falam globalismo, né? Uhum. E identitarismo, etc e tal. Também eu achei meio equivocado. Sabe o que eu acho engraçado? A Dora Kramer, que é jornalista se não me engano, do Estadão, ela meteu um tweet falando o seguinte, que o Lula tá dando seta para a esquerda, mas ele vai virar para a direita. Quer dizer, a gente acha que ele está dando seta para a esquerda e ele está dando ao mesmo tempo que ele dá seta para a esquerda, ele dá seta para a direita. E o plano dele é virar à esquerda. O imperialismo já acha que, não, a política dele é dar seta para a esquerda e virar à direita. E o que será que vai acontecer, Henrique Arias? Pois é, eu acho que está mais, por enquanto, o que ele está mostrando é que ele vai dar seta para a direita e vai para a esquerda. Né? Agora, também não vamos nos confundir. Não é que ele vai virar sei lá, o que a gente pode dizer? O Lenin. Né? Não vai. Ele é o Lula conciliador, só que tem o Lula conciliador de 89, tem o Lula conciliador de 2002, tem o Lula conciliador, sei lá, quando ele elegeu a Dilma, tem o Lula conciliador quando ele foi preso. Todos são Lulas conciliadores, mas cada Lula conciliador tem uma característica própria, né? Uns mais à esquerda, outros mais à direita. E eu acho que, nesse momento aqui, como a gente vem falando, eu acho e interessante é que o partido vem falando isso há muito tempo. Né? As pessoas... A gente falou, olha, não é assim, o Lula não é o cara dos neoliberais, do imperialismo, etc e tal. Né? E muita gente fala, nossa, isso é absurdo, o pessoal tá viajando e tal. O pessoal sempre tá viajando, né, na maionese. Mas sempre tá certo o que a gente fala. Se fosse verdade isso que eles estão falando, nessa altura do campeonato a gente seria acionista majoritário da Helmut, de tanta maionese que seria. Né? É verdade. Mas por algum motivo a gente continua acertando, né, cara? É. Tipo, a gente falou que o Lula não ia ser mega direitista. Aí começa o governo ele dando um monte de declaração que ele nunca deu. O governo nem começou, né? Nem começou. E só um comentário sobre as revelações do Henrique. O pessoal falou aqui que eu errei, que o nome dele não virou Sônia Guajajara, mas Henrique Guajajarias. Pô, foi boa essa. Essa foi boa, cara. Eu achei. Daria uma nota 7,5, vai, pra essa piada. Não, e melhor do que as que a gente costuma fazer aqui, que é nota 4, 3, assim. Tem alguns que é só abaixo da crítica. Da crítica. E lembrando que se tiver mais 3 superchats, tem mais revelação, hein? Bom,
eu não sei de nada de revelação. O que eu sei, eu não sei de nada, na verdade. Eu tô, na verdade... Ah, não, lembrei, João. Revistas. Ah, Era isso que eu queria falar. Tá vendo aqui, ó? Revista Breton. Você pode adquirir com a gente. Ó, Oswald de Andrade, Di Cavalcante, Victor Brecheret, nossas capas aí das últimas revistas Breton que saíram. Pode adquirir. Manda aí, produção, o contato no chat para poder adquirir as revistas Breton. João, você tem aí para mostrar também? eu tenho aqui, gente, 2 exemplares da revista da AJR, a Aliança da Juventude Revolucionária, que é a revista aqui que trata de temas da juventude, de temas políticos gerais. E eu queria pedir muito para vocês contribuírem com a gente na revista em pix@ajr.org.br, se vocês puderem ajudar aí a juventude a tirar a sua próxima revista. Ou, né, vocês também podem participar da próxima edição do Karaokê, o Karaokê da JR. Vai ter mais também um? Haverá de ter. Até porque a nossa produção de peso é, fera no karaokê. Fera no Elvis. Fera no Elvis, exatamente. Elvis não morreu. Elvis não morreu. Ele está aqui fazendo a produção. E não, ele não emagreceu. Não, isso não. Isso não. Ó, é o seguinte, João. Você sabe que amanhã tem... Você sabe o que tem amanhã? O que tem amanhã? Amanhã é 20 de novembro. Ai, meu Amanhã, Deus. aniversário do Zumbi dos Palmares. E dia de luta do povo negro. Isso poderia ser um motivo aqui pra gente, né? Só falar coisas boas, né? Chamar o povo à luta, etc e tal. Mas a gente também é obrigado a criticar, porque com o identitarismo aí, transformaram essa data de luta numa data de... Eu poderia fazer uma rima aqui muito escrota, mas... numa data estranha, né? Identitária. Eu queria falar sobre isso. O ato do dia 20 de novembro, tradicionalmente, é um ato de luta. Esses últimos anos, eu queria falar especialmente do ato do ano passado, eu tive que conter uma verdadeira rebelião dentro das fileiras do Partido da Causa Operária contra a permanência no ato. Por quê? Os militantes estavam lá, falaram, bem, é um ato, né? Vai ter uns caras do PSOL, tudo bem, a gente se vira, tá acostumado, sei lá. O problema foi que o ato não foi bem assim. Eles pararam um caminhão de som ali e começou um desfile de circo, vou falar para vocês. Eles primeiro trouxeram uns artistas de teatro negros tal, que pareceram que saíram do hospício. Aí depois teve a festa lá, o pessoal começou a ficar irritado. Aí falavam uns caras muito nada a ver, assim, falava o coletivo das mulheres negras de sapato preto amazônico. E fala, 1 milhão de coletivos. Não. E os coletivos, eu tenho uma tese, porque o ato começou a demorar para sair. Já dava 3 horas de concentração, 4 horas de concentração. Começou a ficar um negócio assim meio muito louco. Minha opinião, por que aconteceu isso daí? Porque tem muito coletivo desses identitários que o cara recebeu muito dinheiro do Open Society, Fundação Ford, Fundo Brasil Direitos Humanos, Washington Brasil Office, essas coisas todas. Para mostrar serviço. Então, o cara tem que declarar depois, fazer aquela prestação de contas do que ele fez no ano. Então, eles organizaram uma série de coisas assim meio escandalosas para acontecer no dia 20 de novembro para poder justificar os $300 mil que o cara recebeu. Eu acho assim. Que é exatamente isso, cara. A gente não foi a fundo estudar, mas tenho quase certeza que é isso. Aí, o que ocasionou a revolta dos companheiros dentro do partido? Foi a hora que eles trouxeram o coletivo de intérprete de Libras negras. Para falar no ato. Libras negras ou é o intérprete que é negro? As intérpretes, que eram mulheres negras, faziam Libras. Aí elas fizeram uma colocação e a gente não conseguiu. Libras? Não, elas falaram. Isso e acho que uma falava e a outra fazia Libras. Tá. O pior foi a hora que eles chamaram também o coletivo de mulheres mudas negras para falar no ato. E o coletivo João Cândido não conseguia falar. Você ficava tentando lá e você não conseguia. Mas peraí, as mulheres mudas falaram no ato. Tudo bem, beleza. Mas apesar que as de Libras já tinham falado, já podiam aproveitar e já engatar, né? Mas o João Cândido não. Entendi. Então, porque o João Cândido, será que é porque o João Cândido não ganha dinheiro da Open Society? Dizem as más línguas, finalmente, que a gente conseguiu falar. Um dos companheiros disse que uma das conversas mais frequentes no caminhão de som era qual banco pagava melhor por palestra
Ô, louco, velho. Não. Eu já acho que é calúnia da sua parte, cara. Não é, cara. Pior que não. Mas só ver, por exemplo, que o Douglas Belchior aí, que não se elegeu, queria falar que não se elegeu. Não se elegeu. Peraí. Não se elegeu. Nossa, que maravilha. Falei assim, não se elegeu, apesar de ter R$1 milhão de dinheiro de banqueiro na conta, com o nome Setúbal, com tudo quanto é nome bonitinho aí da alta sociedade brasileira, né? Da alta sociedade democrática. Cara. E branca. Democrática. Não. Se você dá dinheiro pro Douglas Belchior, você vira negro? Vira. Vira, porque você sabe que o dinheiro compra tudo, né? Faz tudo, transforma tudo. Então. Mas aí é isso. Amanhã vai ter ato aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Nós vamos estar lá, vamos escolher alguns militantes a dedo para estarem lá. O companheiro... Só uma coisa. O companheiro Rohan Maximus falou: vocês estão generalizando um movimento enorme. Óbvio que tem coletivos bancados por grana imperialista, mas a grande maioria são de luta. E vocês, nessas piadinhas de quinta série, generalizam a porra toda. Primeiro que a gente faz piada mesmo, de quinta série, fazer o quê? É o programa. Não sei se é a primeira vez que você está vendo o programa. Segundo que nós estamos criticando os que são financiados pelo imperialismo. Os que não são, beleza. Mas sou obrigado a falar uma coisa, que dos grandes, a maioria é financiada pelo imperialismo. E são eles que controlam esse... Exatamente. Quem controla o ato são esses caras. Nós estávamos no ato também. Não significa que a gente é do imperialismo, mas a gente estava no ato. Provavelmente tinham outros, mas a gente nem controlava o ato. Pelo contrário, se a gente pudesse controlar o ato, 90% das coisas que aconteceram lá não teriam acontecido, porque o ato tem que ser de luta. Você quer fazer teatro? Faz teatro. Você quer fazer ciranda? Faz ciranda. Agora, não fica enchendo o saco de quem... num ato de luta, você entendeu? Não. E eu tô falando a verdade. Os companheiros de luta foram participar do ato, o companheiro do PCO, cara combativo, cara politizado, o cara ficou revoltado, porque ele tava 4 horas ali, ouvindo lenga-lenga de maluco, exemplo, de doido. Não, aproveitando. Só falar um negócio, termina. Negócio de doido mesmo. Cara xarope da cabeça, trazendo um coletivo de mulheres negras intérpretes, um negócio todo doido. Sério, assim, falando, que porra que isso tem a ver com a porra da luta do movimento negro, gente? Você não tinha ninguém falando de violência policial, falando dos problemas da população negra de verdade que é pobre e não liga pra porra do coletivo de intérpretes. Isso é um negócio que o cara não entende, velho. É um negócio muito louco. Não, e assim... os caras não organizam um ato político que pode ter alguma coisa diferente, uma apresentação e tal. Não, o negócio é todo assim, é uma coisa totalmente despolitizada. Né? Eu aproveito também para fazer a propaganda da nossa atividade de semana que vem. Nossa atividade da semana que vem é uma atividade política que tem coisas culturais, né? Então, quer dizer, nós vamos ter vamos comemorar o mês de luta do povo negro, domingo que vem, que cai... Que dia, João Veio? Domingo que vem cai no dia 27. Dia 27. Você está convidado aqui em São Paulo para vir participar com a gente. Ó. Vai ter palestras sobre a questão do identitarismo, né? Com a participação, inclusive, do companheiro Rui e outros companheiros, o companheiro Juliano e tal. Vai ter uma feijoada. Depois, uma palestra sobre o Luiz Gama, grande poeta, abolicionista, negro, 140 anos da morte dele. Depois, o que vai ter? Vai ter demonstração de capoeira e roda de samba. Você pode fazer um negócio politizado e ter cultura no meio. O que você não pode é avacalhar uma manifestação política. Não, e tem um negócio. Criticar isso daí é o melhor que a gente pode fazer pelo movimento negro. Porque se não criticar, se não delimitar um espaço, falar um negócio pra vocês, isso aí não vai nunca mais ser levado a sério. Porque se é esse coletivo de louco de hospício com apartamento em Pinheiros, se essa é a cara do movimento, ninguém quer fazer parte disso daí. O pessoal tem que pôr a mão na consciência e ver o seguinte, os caras estão enterrando todo e qualquer tipo de reivindicação real que exista no movimento. Porque se o negócio é assim, que o cara fica discutindo a grana do Itaú, fica trazendo lá os coletivos de pequeno burguês maluco pra falar, falando de coisa que ninguém entende, e quando entende, não gosta. Aí é foda, né? Então fica aí o convite. Amanhã, quem quiser participar do bloco do PCO no ato. E no domingo que vem, a nossa atividade. Nós vamos mudar direitinho o endereço, essas coisas todas, na programação, mas é isso. Vai ser uma feijoada, vamos ter debate sobre identitarismo, debate sobre Luiz Gama, capoeira e roda de samba, nessa atividade do PCO e do coletivo João Cândido, em comemoração ao mês de luta do povo negro. Para terminar, reforçar aqui o que eu já falei no início,
dossiê Causa Operária. Hoje nós temos a atividade de lançamento do jornal após a análise política da semana. Quem está em São Paulo, venha para cá acompanhar. Quem não está, acompanhe pelo YouTube, vai ser ao vivo a transmissão do lançamento dessa nova publicação do Partido da Causa Operária, uma conquista da imprensa revolucionária, né, o dossiê Causa Operária. João, tá dando nosso horário, o Rui tá chegando aí. Acho que a gente pode terminar. Podemos terminar. Perguntaram só se o cozinheiro da feijoada será negro, porque senão será apropriação cultural. Isso, mas... E eu digo para vocês terem medo, o cozinheiro será o Henrique Arias. Preparem os seus estômagos. Vai ter assim, cheiro de pé. O pessoal nem vai. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente vai terminando. Muito obrigado, muito boa tarde. Fiquem agora com a análise política da semana. E quando a gente voltar no Esquenta, sábado que vem, o Brasil já terá feito seus primeiros 3 pontos na Copa do Mundo. Porque quinta-feira tem o jogo, vamos assistir junto. É isso, pessoal. Muito obrigado, muito boa tarde. Fiquem agora com a análise política da semana. Até mais. E dá o café.